E o texto aqui em Hebreus, capítulo 12, do versículo 1, diz assim: portanto nós também, pois, que estamos, rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, perseverança, a carreira que nos está proposta. Existe uma versão anterior da Bíblia que fala deixando todo o peso e o pecado. Essa versão fala embaraço, mas existem outras versões que falam peso. O peso. Então são duas coisas distintas. É o embaraço, o peso e o pecado. Todo pecado traz um peso. Mas nem todo peso é um pecado. Pastor, não entendi, então vou falar de novo. Todo pecado, para quem vive nele, traz um peso. Mas nem todo peso é um pecado. De princípio, não. Já vou lhe explicar. Continuando, diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, a alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, referindo-se ao Senhor Jesus, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Muito bem. Preste atenção, por gentileza. Vamos começar aqui a explicar. Quando todos nós chegamos à igreja, eu, você, qualquer pessoa, o que nos traz à casa de Deus, o que me trouxe, foi uma necessidade física, ou de repente espiritual no sentido de perturbação. Mas uma necessidade, uma dor, uma aflição, um problema para resolver. Problema na família, um problema financeiro, um problema amoroso, um problema espiritual, um problema com o pai, com a mãe, com o irmão. Essa dor nos empurrou para Jesus, que disse: vinde a mim que eu vos aliviarei. Mas quando nós chegamos aqui, nós temos experiência com Ele. Quem já teve uma experiência com Deus? Eu já tive. Então nós somos curados, libertos. Há quem no primeiro dia durma, quem no primeiro dia se veja livre das perturbações noturnas, quem no primeiro dia seja curado. E de acordo com a entrega, Deus vai mudando. Só que, quando nós aqui chegamos, nós descobrimos algo muito superior que resolveu um problema. Nós descobrimos o plano de salvação. Agora temos ali a cruz. O plano da vida eterna. Porque o Senhor Jesus, Ele veio trazer vida e vida em abundância. Mas o objetivo do Filho de Deus ter morrido no Calvário por mim e por si, foi para que o sangue dele me lavasse e minha alma fosse resgatada das trevas. Porque pelo sangue de Cristo, mediante um arrependimento sincero, mediante eu e você ter o aceito, nós temos o direito da vida eterna. Temos o passaporte para o céu. Só que até Jesus voltar, ou eu e você morrer, até lá é uma carreira da fé. Nós corremos em direção a Jesus. E nessa carreira da fé, veja que o apóstolo está usando um exemplo do corredor, nessa caminhada e carreira de fé, nesse alvo que é a cruz, que é a salvação, que é eu me manter com Jesus até o último dia da minha vida, me manter fiel, até lá vai haver pesos que virão. O pecado vai tentar,
O embaraço vai tentar, o peso, o embaraço, o pecado, vai tentar com que eu me desvie ou eu fique pelo meio do caminho e abra mão da minha salvação. Como muitos que você conhece, que já não estão mais entre nós, que mesmo tendo experiência magnífica com Deus, isso não foi suficiente para que eles se tornassem servos e fiéis a Deus até o último dia. Começaram a correr a carreira da fé, mas ficaram pelo meio do caminho, e que Deus tenha misericórdia. Mas de repente eles não ficaram no meio do caminho de princípio. Eles ficaram no meio do caminho porque tomaram sobre si pesos. Alguns que começaram nessa carreira largaram o pecado, mas não largaram o peso. E por conta disso se cansaram e ficaram para trás. Outros nem começaram, não largaram nem o peso e nem o pecado. Não aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador. E há aqueles que largaram o peso, o pecado, estão com os olhos em Jesus, correndo a carreira da fé, até o último dia da vida deles, ou até a volta do Senhor. Muito bem. Quando eu e você descobrimos que Deus quer muito mais que um emprego, uma cura, Deus quer salvar a minha alma, porque nós somos um vaso que vai quebrar e cedo ou tarde vai acabar. E o que está dentro tem que ir para algum lugar. Quando eu descubro esse tesouro e aceito o Senhor, eu desço aqui. E o aceito de fato e de verdade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu desço as águas, eu sepulto o velho homem. Lembra do vídeo? Pego toda a sujeira e jogo fora. Pego aquele velho homem viciado, sujo, aquele velho homem promíscuo, mentiroso, enganador, aquele velho homem adúltero, aquele velho homem cheio de manias, de vícios. O que eu faço? Lembra do vídeo? Eu pego aquela sujeira toda, junto com aquele velho homem, e sepulto, enterro ele. E digo, nunca mais eu quero essa vida podre para mim. Faço uma conversão, que eu estava indo para lá, eu me converto ao alvo que é Jesus Cristo. E começa a minha carreira da fé. Me livrei do peso e me livrei do quê? Do pecado. Larguei. Mas até lá, nós sabemos que o mundo não vai ficar melhor para eu ficar melhor. Pelo contrário. Eu não tenho que esperar que as pessoas mudem para que eu mude. A mudança começa em mim. E através de mim eu vou contagiar outras pessoas. Não espere que ninguém venha lhe aplaudir para você vir para a igreja. E nem muito menos que o diabo diminua a tentação para você se sentir motivado. Pelo contrário. Quanto mais perto de Deus você está, nós estamos, mais luta temos, mais tentações vêm. Mas quando eu e você estamos convictos do que queremos, nem a morte, nem a vida, nem fome, nem peste, nem praga, nem perseguição pode nos separar do nosso objetivo. Agora, há pessoas que desceram as águas, se livraram do peso e do pecado, e estão assim até hoje. Há outras que entraram nas águas, mas não entenderam. Saíram delas e continuam com peso e com pecado. Não adiantou, foi um banho. Mas há aquelas que desceram as águas, se livraram do pecado, mas não se livraram do peso e do embaraço. Muito bem. Para que a senhora e o senhor entendam, para ficar mais claro, existem pessoas que elas não vivem mais na prática do pecado. Largaram a adultério, a mentira, a prostituição, o ódio, o vício, perdoaram. E elas não vivem mais no pecado. No entanto, algumas não largaram o peso,
outras largaram, mas no meio da caminhada, da carreira, esse peso veio novamente. E ela tinha que se desembaraçar dele. Como diz a Bíblia, se despojar. Mas há pessoas que vão juntando o peso, vão guardando aquilo, vão alimentando aquilo. Eu poderia dar um exemplo aqui, pegar uma pessoa e colocar um fardo sobre ela, e colocar outro fardo e falar para ela, agora corre. Ela até iria tentar, mas ela iria se cansar, porque o peso não iria deixar ela correr. E quantas não são as pessoas que começam com Jesus e por causa do peso se cansam? É tediante vir à igreja. É monótono, e a verdade é essa. E não estou falando de novos, não, estou falando de antigos também. Há pessoas que a fé para ela virou tédio. É um peso vir à igreja, é um peso servir a Deus, é um peso até ouvir o pastor. Mas o problema não está fora. Está dentro do ser humano. Porque o próprio Espírito Santo promete novidade de vida. O Espírito Santo promete que a glória do Senhor em mim, em você, que o tem, se renova a cada dia. Então não há tédio para quem está sem peso e sem pecado. Não há o se tornar cansativo, o servir a Deus para quem se livrou do peso e do pecado. Entenda, luta vem para todo mundo. Pensamentos, situações, há situações que vêm para nos derrubar, mas repito o que sempre falo, tudo vem, mas o que está dentro de nós sobrepõe o que está fora e a gente se levanta. Amém? Ficar caído jamais. Foi o que Paulo disse, cansado, mas não desanimado. Então, a pessoa desanima e olha para trás. E por conta desse peso, ela não recebe o Espírito Santo. E se o recebeu, por conta do peso, acaba pagando. De uma forma prática, eu anotei alguns pesos. Repito, não é pecado. Mas se não for abandonado, vai se tornar. Um dos pesos que, eu vou citar alguns para você entender, mas existem inúmeros, e o Espírito Santo já está a falar com você. Tem algo que está te pesando. Sentimento, coisas e pessoas. Tem coisas que tu tem que perder para ganhar. Nenhum sucesso lá fora vai justificar teu fracasso com Deus. Estou vencendo, pastor. O senhor não sabe como eu estou vencendo. E com Deus? Ah, com Deus eu estou perdendo. Então você está perdendo, você não está vencendo. Só que você não está conseguindo ver que isso aí, que supostamente está vindo como bênção, e que está te tirando de quem? Do Senhor Jesus, é um peso que precisa ser largado. Mesmo que você tenha que abrir mão disso. Um dos pesos que rodeia as pessoas, eu posso citar aqui, é se comparar ao incrédulo. Veja que há pessoas que ao invés delas olharem para Jesus, a Bíblia manda olhar para Jesus, crendo que ele é fiel. Há pessoas que olham para a vida do incrédulo e quer se comparar ao incrédulo. E pensa, poxa, fulano não é da igreja, mas olha, está melhor do que eu. Como pode? Uma pessoa que não recebeu o reino de Deus, que não tem uma aliança com Jesus Cristo, que não conhece a verdade, como pode uma criatura dessa estar melhor do que eu? Mas por que você considera que ela está melhor? Porque ela tem um carro e você está andando a pé. Porque ela mora numa casa melhor que a sua. Mas você está careca, desculpa a expressão, de saber que ter uma casa não é ter família, e ter dinheiro não é ter felicidade. Mas esse peso de você enxergar dessa forma nunca vai deixar você correr a carreira da fé. Enquanto você achar que você está salvo, mas está em desvantagem, você está querendo dizer o seguinte: olha, eu aceitei Jesus, mas não foi um bom negócio. Isso é um peso.
Não há satisfação melhor para mim do que saber que o meu maior tesouro é a vida eterna. E o resto é lucro. Ah, não cheguei, mas vou chegar. Não alcancei, mas vou alcançar. E não tenho inveja de quem tem. Deus sabe de todas. Isso é um peso. Eu já vi pessoas da igreja falar isso. Se liberte desse peso. Deus é fiel. Você está querendo dizer o quê? Que Deus te enganou? Esse é um dos pesos. Outro peso é a ansiedade. Há pessoas que estão ansiosas. Existem coisas que não é no meu tempo. E nem no seu tempo. Seja em que área for. Amor, saúde, família. Eu sei, é normal para o ser humano fazer expectativas. Não tem nada de errado. Todos nós fazemos. Quem nunca fez? Quem nunca esperou algo e não aconteceu? Quem nunca planeou e não aconteceu? Mas como você e eu conhecemos a fé e temos essa cabeça de Deus, nós sabemos que se não for no nosso tempo, vai ser no tempo de Deus. E mais ainda, tem pessoas que não estão prontas para receber certas coisas. Veja que tem pessoas que a pior coisa que aconteceu na vida dela foi ter entrado naquele trabalho. A pior coisa foi ter começado aquilo. Porque não era tempo para aquilo. Ou se relacionado com a pessoa. Mas a ansiedade, ela queria como uma criança. Deus sabe o que é bom para mim e para você. Se eu estou fazendo a minha parte e não aconteceu, Deus fará acontecer no tempo dele. Mas eu vou confiar que Deus é fiel. Não vou omitir minha fé. Continuarei orando e fazendo a minha parte com quem? Mas eu não vou ficar aí ansioso e pergunto: o que falta, pastor? O que falta? Não falta nada. Sua consciência lhe diz alguma coisa? Não. Então pare com esse peso. Coloque na mão de Jesus e faça a sua parte. É um peso. Porque muitos ansiosos abandonaram o quê? Abandonar a fé. Vou citar. Posso continuar citando? Só mais algumas. Alimentar sentimento por incrédulo, que é o jugo desigual. Nós sabemos, no universo da igreja, há muitas senhoras, jovens senhoras, há homens e mulheres que ainda não definiram sua vida a dois. Mas no momento que você toma conhecimento da palavra de Deus, tu tem uma mente. Você tem um caminho. Então, o que Deus sugere para nós é encontrar alguém que pense da mesma forma, que tem os mesmos objetivos, o mesmo ideal que a gente, para que eu e você não venhamos se frustrar. Mas tem gente que a ansiedade por querer se relacionar, a ansiedade por querer uma mulher, por querer um homem, faz com que esse alimente sentimentos por alguém ou por uma pessoa que não vai lhe fazer bem. Coração não pensa, coração só sente. E essa pessoa ignora as razões, sabe que aquela criatura não vai lhe fazer feliz, sabe que aquele relacionamento não vai levar para frente, mas ela aventura. Porque se a pessoa se entregou para Jesus, se ela está seguindo a fé, a possibilidade de você ser feliz com ela é grande. Mas se ela não serve o mesmo Jesus que você, não serve a mesma luz, é um para um lado e outro para o outro. E a casa dividida não subsiste. Mas há esse peso, a pessoa vai alimentando. E alimenta o sentimento por uma pessoa que no fundo ela sabe, não vai me fazer feliz. Mas ela poderia lutar contra aquele sentimento. Dizer, não quero, coração, não quero. Esquece aí, rapaz. Esquece isso aí, coração. Então isso é um peso. Porque de repente você está dizendo, Senhor, eu sei que não é, mas Senhor, dá um jeitinho aí, Senhor. Se liberte desse peso, confie em Deus, fale para Ele, Senhor, acima de tudo minha salvação. Eu quero alguém que me ajude a andar na fé, não voltar atrás. É perder para ganhar. Jesus disse, quem perder a vida do mundo, salva-la. Mais algum peso? Muito bem. As más companhias. Existem pessoas que aceitaram a fé, mas elas não querem desagradar. E por não querer desagradar A, B ou C, elas
se sujeitam às más companhias. Por favor, ninguém aqui é fanático, nem ignorante. Nós vivemos numa sociedade e todo cristão ele é sociável. Você tem família, você tem parente, você trabalha, mas todo mundo sabe o seu limite. Tudo é bom e nem tudo convém. Eu vou ter um relacionamento mais próximo com uma pessoa que possa me fazer progredir. Os demais é um relacionamento rápido, por convívio, por trabalho, ou por testemunho com respeito à minha família. Por quê? Quando eu me junto com a má companhia e sou íntimo, eu vou acabar me contaminando com o espírito que ela tem. E veja que há pessoas que você se junta, que só fala o que não deve, só faz o que não deve. E às vezes, para não desagradar, você convive, claro, por opção. Você se relaciona com essas pessoas e você se sente mal. Mas você fica ali. E o Espírito Santo te cobra. Sai daí, rapaz. Abre mão. Mas você sabe que para sair daquele meio, você vai ter que assumir sua crença. Olha, eu sirvo a Jesus. Não quero mais essas coisas. Não me chama mais para esse lugar. Não me chama mais para isso. Eu não curto mais isso. Perdeu a amizade. Porque eles querem que você faça o que eles querem. Ou você se livra do peso para correr para a tua salvação, ou você acaba se juntando a eles. Ou seja, estar ali é pecado? Não, mas acaba te derrubando, porque se torna o quê? Um peso. Outra coisa que se torna um peso na vida de muitas pessoas, o tempo que poderia ser dado a Deus é desviado para outras coisas. Todos nós temos 24 horas. Há pessoas que, quando começaram o seu relacionamento com Jesus, tinham tempo para orar, para ler a Bíblia, para buscar Deus. Só que no desenrolar da nossa vida, você casa, você tem projeto, você abre empresa, e o mundo nos sobrecarrega, é rede social, é isso e aquilo. E há pessoas que o tempo que era de Jesus Cristo foi tirado para outras coisas. Tem gente que é capaz de ficar 1 hora no café, 1 hora no telemóvel, mas não é capaz de ficar 10 minutos lendo a Bíblia. Fica pendurado num computador, mas não é capaz de dobrar o joelho e falar 5 minutos com Jesus. E às vezes diz que não tem tempo. É não ter tempo? Ou esse peso que te prende a isso está te desviando. Entenda, se o peso não for abandonado, leva a pessoa ao pecado. Então, não desvie o tempo de Deus. O último peso, embora tenha muitos, é ficar olhando para quem caiu. E por conta disso causa maus olhos e malícia. Veja que existem pessoas que por opção, ou por um erro, ou porque viram que não tinham chamado, saíram do altar, mas estão aqui com Jesus, firme na fé. Bem, desliguei por gentileza. Penso que estejam ex-obreiros, ex-pastores, mas são pessoas que estão na fé. São pessoas que estão na fé. Jesus morreu por título, Jesus morreu por alma. Estão conosco, estão na fé, penso eu, que estão lutando, combatendo o bom combate, correndo a carreira da fé. Por uma razão ou outra, foram para o átrio. Mas a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus continua. Mas há pessoas que deram as costas para Jesus. Voltaram ao vômito e estão lá fora servindo ao diabo. Mas elas não querem ir para o buraco sozinhas. Às vezes estão dentro da igreja, mas a grande maioria está lá fora. E essas pessoas começam a tentar colocar na pessoa que está dentro da igreja os maus olhos, ou a impureza, ou a malícia. E quantos não são aqueles que, por causa de um ex ou uma ex, seja o que for, pastor, obreiro, bispo, o que for, hoje já não tem um relacionamento com Jesus. Tudo que vem do altar já não é visto com bons olhos. A oferta já não é vista com bons olhos. O peso te pegou. O voto já não é visto com bons olhos. O pastor já não é visto com bons olhos. O obreiro, a obra de Deus. Não esqueça que Jesus disse que é inevitável os escândalos. Mas ai de quem vier. Sempre vai haver joio no meio do trigo. E sempre vai haver aqueles que infelizmente voltam ao vômito.
Vamos orar por ele. Mas, de repente, essas pessoas colocaram um peso em você. Que é o peso de você olhar para as coisas de Deus, não com bons olhos, e sim com maus olhos. E por olhar com maus olhos, você já não serve a Jesus com todas as suas forças. Você serve como se fosse ao homem, como se fosse ao pastor, como se fosse ao bispo. Isso é um dos pesos que mais tem derrubado pessoas dentro da igreja. Que não é novidade ver pessoas abandonar a fé. Mas, infelizmente, tem gente carregando. Você não está no pecado, mas carrega um peso. E se você não se livrar disso, você não vai conseguir entrar no céu com esse peso. Por isso, nesse momento, agora, nesse instante, eu poderia falar de mais coisas. Mas eu penso que deu para perceber o que é um peso. Quem percebeu? Então eu penso que o Espírito Santo deve já estar te revelar coisas, sentimentos, pessoas que você tem que abrir mão, que você precisa sacrificar pela tua salvação. Isso está te deixando pesado. Tua vinda à casa de Deus é tediante. Servir a Jesus para você é um fardo, quando você deveria correr com alegria. Olhando para quem? Por isso que ali diz, se não tiver para quem olhar, eu vou olhar para Jesus. Aqui não fala, olhando firme para o autor e consumador da fé, que pela alegria que estava proposta, que era sentar-se ao lado de Deus, suportou o sacrifício, a vergonha na cruz. Eu vou suportar minhas lutas, porque eu sei que o que Deus tem preparado para mim, aqui na terra são bênçãos, mas isso não é nada comparado à vida eterna. Eu vou suportar, eu vou correr minha carreira, eu vou continuar minha fé. Só não posso fazer isso por outros, não posso fazer pela minha esposa, eu não posso fazer por você. Cada um corre a sua carreira. Por isso que agora, se o Espírito Santo te revelou que você está aqui dentro com peso, tua vida com Deus se tornou algo pesado, você vai derramar esse fardo diante de Jesus, pedir perdão, se consertar com Jesus e fazer uma promessa a Ele, de abandonar, além do pecado que você já abandonou, esse peso, seja ele qual for. Amém? Quem entendeu?